Fala galera, tudo beleza? Como o Gabriel colocou ali sobre as indulgências, eu achei que valia a pena explicar para vocês um pouco mais, já que foi um assunto que veio à tona e é algo que é bem importante vocês saberem. Eu achei melhor gravar um vídeo porque é mais fácil para falar do que só escrever e textão talvez vocês ignorem. Se bem que talvez um vídeo vocês também ignorem. Mas não custa tentar, né? Estamos aqui para isso, para aprender um pouco mais sobre a nossa fé cada dia que passa, beleza? Mas beleza, o que são essas indulgências aí? O Gabriel comentou que seria um tipo de perdão, né, que o Papa concede pra gente pelos nossos pecados. Mas tá no caminho certo o pensamento do Gabriel, mas tem vários outros detalhes que são importantes que é pra gente não se perder e não confundir com a confissão sacramental, beleza? Para entender sobre as indulgências, antes de tudo a gente tem que entender um pouco mais sobre a natureza do pecado mortal, beleza? O pecado mortal é aquele que vai contra os 10 mandamentos, que você tem que confessar e tudo mais. O pecado mortal, ele tem... A gente precisa saber que o pecado mortal ele tem uma consequência dupla, certo? Toda vez que você comete um pecado mortal, tem duas consequências graves, certo? A primeira delas, e a mais grave de todas, é que o pecado mortal te afasta de Deus, certo? Então, quando você peca mortalmente, você fica afastado de Deus, você fica separado de Deus e longe dele, certo? É o mais grave porque Deus é a maior graça que a gente pode ter, estar perto de Deus. E não só isso, se você... Então, quer dizer, se o pecado mortal te afasta de Deus e você morre em pecado mortal, quer dizer que você vai passar a eternidade longe de Deus. Por isso que a gente fala que o pecado, ele leva... Por isso que é mortal. E ele fala que é uma morte eterna. Porque você vai passar a eternidade longe daquele que é a fonte da nossa vida, que é Deus, né? Então, você passa a eternidade longe de Deus. Então, por isso que o pecado mortal é muito grave. Ele te separa da fonte da vida, que é Deus. Né? Deus, nosso Pai. E a segunda consequência já é uma consequência mais temporal, uma consequência social. Quer dizer, o pecado, ele não só, quando você comete um pecado mortal, ele não afeta só você, ele afeta as pessoas que estão próximas de você, o meio que você vive, quem estiver perto. Por exemplo, você matou alguém, que é um pecado mortal, não matar, isso é fácil de ver, porque você afetou a pessoa que morreu e os parentes dessa pessoa, né? Tipo, pais, irmãos, família, tudo mais. Né? Esse é bem fácil de ver a consequência aqui na Terra, né? Que é a morte, né? de outra pessoa. Além de ter te afastado de Deus em termos espirituais. Para vocês ficarem um pouco mais claro, vou dar um exemplo que eu vi em algum lugar, não sei se foi a Ju que me contou, num vídeo que eu vi da Ju, que é o seguinte, que é para ilustrar essa natureza do pecado, dessas duas consequências. Imagina que o seu pai, ele proibiu você de jogar bola. De jogar bola na garagem, porque se você jogasse bola, você ia acabar quebrando a janela de casa. Beleza? Imagina. Seu pai te proibiu. É o mandamento. Se você quebra o mandamento do seu pai, você comete um pecado. Então você foi lá porque você é teimoso, sabendo que não podia, você jogou bola e aconteceu exatamente o que seu pai falou que ia acontecer. Quebrou, você chutou a bola, quebrou a janela da cozinha. Né? Quebrou lá a janela. Você se arrependeu, você foi lá, você pediu perdão. No momento que você desobedeceu ao seu pai, rolou aquela inimizade sua com seu pai, né? Seu pai ficou ali chateado contigo porque ele tinha te avisado e você mesmo assim você foi lá, né? Então rola aquela separação entre você e seu pai. Só que você, né, um filho que ama o seu pai e tudo mais, você pede perdão pro seu pai. Então vocês recuperam essa amizade, então voltou. Esse ato, quando você pede perdão pro seu pai e vocês voltam a ser amigos, é quando você pede perdão lá na confissão pro padre, certo? Então você volta a ser amigo de Deus. Mas você ter pedido perdão pro seu pai e seu pai ter te perdoado não fez a janela se consertar sozinha. Então a janela continua quebrada. Então, quer dizer, você voltou à sua amizade com seu pai, mas ainda tem uma pena a ser paga, que é a janela da cozinha que continua quebrada. Isso a gente chama de pena temporal. Temporal por quê? Porque ela não dura para sempre. Quando a gente consertar a janela, vai estar tudo certo, a pena vai estar paga, beleza? E é isso que é a segunda consequência do pecado. Então, quer dizer, quando você pede perdão no sacramento da confissão, o seu pecado mortal, você foi perdoado, você voltou à amizade com Deus, você ganhou a chance de ir pro céu. Só que você ainda tem que pagar o preço temporal do pecado que você cometeu, que no caso seria o exemplo da janela quebrada. Então você tem que pagar uma penazinha aí temporal, que vai durar um determinado tipo de tempo, antes de poder entrar no céu. Geralmente essa pena pode ser paga no purgatório, então se você morreu em estado de graça, confessou e morreu. Antes de ir pro céu, você vai pro purgatório para pagar essas penas, né? Seria para consertar a janela. E essa pena pode durar aí um determinado tempo antes de entrar no céu, que é para purificar a sua alma dessa pena que você ficou devendo, desse negócio que você ficou devendo.
Só que essa pena, você não precisa pagar no purgatório, você pode pagar antes, você pode pagar aqui em vida, certo? E como é que você faz para poder pagar essa pena em vida? É isso que a igreja chama de indulgências. É uma forma de você pagar essa pena pelo pecado que você ficou devendo. Então, se você lucrou uma indulgência, a igreja perdoou essa dívida que você deixou aí pelo pecado. É como se a igreja pagasse para você o conserto da janela que você quebrou jogando bola, certo? Mas assim, bom, mais ou menos isso. Então, a indulgência é isso, ela paga a pena, ela paga aquela dívida que ficou, né? Lembrando que se você está devendo essa dívida, né, esse pena temporal do pecado não significa que você está em inimizade com Deus. Se você se confessou sacramentalmente, foi lá no padre, contou seus pecados, o padre te absolveu, você está em estado de graça. Você está amigo de Deus de volta, só tem que pagar essa dívida que ficou ali, né, que ficou pendente. Né? E não entendo isso como uma forma de vingança de Deus, porque na verdade é uma consequência dos seus próprios atos. Né? Você foi lá, você quebrou a janela. Nada mais justo que você arrume a janela, né? Ou pague o preço para que alguém arrume a janela. Beleza? Mas para você não ter que pagar no purgatório, você pode pagar já em vida para acelerar a sua ida para o céu. Porque se você pagar aqui antes, quando você morrer em estado de graça, você já vai mais rápido para o céu, né? Fica mais perto de Deus. Mais rápido. Mais rápido. Certo? Então isso que são as indulgências. Existem dois tipos de indulgências. A indulgência parcial e a plenária. A parcial, ela só paga só um pedacinho dessa culpa. A plenária, ela paga toda. Então, por exemplo, hoje o Papa concedeu a indulgência plenária. Significa que quem atendia as condições, tem algumas condições que eu vou falar daqui a pouco, significa que essas pessoas tiveram, se elas estavam em estado de graça, elas tiveram toda a culpa delas apagada. Então, se elas morressem hoje, elas iam direto pro céu, nem passar por purgatório, passagem direta, sem escalas, pro céu, né? Beleza? Mas qual que é a condição para lucrar a indulgência? Bom, a primeira delas é você tem que se confessar, então você tem que estar em estado de graça, tem que ter voltado a sua amizade com Deus, certo? Então, confissão. Você tem que estar unido a Jesus sacramentalmente, que significa que você tem que comungar. Então, confissão, comunhão, e rezar pelo Santo Padre o Papa. Então você reza lá um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai e um Creio, pro Papa Francisco, o Papa atual, o Papa Francisco, ou pros próximos papas, né, que tiverem aí no futuro, né, se a gente viver para conhecer outros papas. E tem mais uma condição, que é a quarta condição, que é fazer um ato de reparação, né, para você lucrar a indulgência. Que ato é esse? Existem vários atos. Existem várias maneiras de você lucrar a indulgência. Uma delas, que foi o que aconteceu hoje, é a bênção Urbi et Orbi que o Papa concedeu hoje. Então, quem recebe essa bênção Urbi et Orbi, que é dada só em algumas poucas ocasiões, recebe e cumprir os outros 3 requisitos, recebe a indulgência plenária. Outras condições, existem várias, tem uma lista, se vocês quiserem depois eu vou... Na verdade, tá no documento que eu mandei no grupo aí, que é o Manual de Indulgências, que tem todas as condições para você lucrar uma indulgência, que é para acelerar isso a ida pro céu, né? Uma delas, por exemplo, que eu acho que eu espero que vocês gravem, é toda vez que você estiver na missa da primeira comunhão de alguém, estiver vendo a primeira comunhão de alguém, de um católico, e você tiver as outras 3 condições, você lucra uma indulgência plenária. Então, toda vez que a gente estiver servindo aí nas próximas primeiras comunhões, tenham em mente que vocês vão estar lucrando indulgências plenárias, né? Mas, Rafael, chegou a primeira comunhão, teve a missa do Papa ali, e eu não confessei, não comunguei, não rezei pelo Papa, e agora? Agora lascou, né? Lascou, perdi a chance. Não, calma. Não desespera. Primeiro porque você tem um tempo, você não precisa fazer exatamente ali. Pelo manual de indulgência, normalmente você tem até uma semana depois, antes ou depois do ato, para se confessar e comungar e rezar pelo Santo Padre, né? E aí você faz isso o tempo todo. Então, por exemplo, deu ali a missa da primeira comunhão que você lucra indulgência. Você não pôde comungar, você não confessou. No dia seguinte, você fizer tudo isso, você lucra a indulgência plenária, que é concedida pela igreja. Além disso, que mais? Ah, tá. Tem aquela situação que nós estamos numa condição de nós não podemos sair de casa para confessar. Nós estamos nessa pandemia. Se você estiver vendo esse vídeo aqui no futuro, nós estamos aqui hoje, dia 27 de março de 2020. Nós estamos em quarentena porque está rolando a pandemia do coronavírus. Então a gente não pode sair de casa para receber os sacramentos da confissão e da comunhão, certo? Então como é que a gente faz? O próprio Papa Francisco já deu instruções. Você pode fazer um ato de contrição, buscando a contrição perfeita. Então você vai, nas suas orações, pedir perdão para Deus, nas suas orações, vai ter aquela conversa sua íntima com Jesus, confessando seus pecados e pedindo perdão,
se arrependendo profundamente deles, tem que ter um arrependimento, senão não tem perdão, e com a intenção de, assim que possível, você se confessar. Tem que ter aquele arrependimento profundo e, assim que possível, você se confessar. Então você já fez um ato de contrição, de arrependimento. Mas e a comunhão? Comunhão você pode fazer a comunhão espiritual. Como já foi bastante divulgado aí por causa das missas pela internet, já que as pessoas não estão podendo frequentar as missas, você pode fazer um ato de comunhão espiritual. Então já foram 2 passos. O terceiro passo é rezar pelo Papa. Isso não tem muito segredo. Você pode fazer em casa ali, antes de dormir, você reza ali pelo Papa as orações, com a intenção pelo Papa Francisco. E o terceiro ato, e o quarto ato teria ter sido acompanhar hoje a bênção do Papa, né? Mas se for em outra ocasião, aí vocês veem lá no manual de indulgências. Quais são as condições de receber indulgências aí, plenárias. O que pode acontecer também, se você não conseguir cumprir uma dessas condições, uma das 3 condições aí, que é a oração, comunhão, confissão, é que você não lucre a indulgência plenária, mas você lucre uma indulgência parcial. Então você não eliminou todo aquilo que você estava devendo, mas você eliminou uma parte da dívida, que também já é muito produtivo. Outro detalhe, vocês também têm que ter intenção de receber a indulgência. Não é só fazer os atos e esquecer que existe a indulgência. Você tem que fazer os atos pensando em lucrar a indulgência. Curiosidade. Tem pessoas que já estão no purgatório pagando as penas temporais do pecado, né? Dos pecados mortais que cometeram, na esperança de, depois de pagar toda essa dívida, entrar no paraíso. E tem algumas pessoas que vão passar bastante tempo lá, viu, gente? Tem pessoas que, dependendo do pecado, da quantidade de pecados que cometeram durante a vida, vão passar lá bastante tempo. Algumas almas, né? Nós, estando vivos, nós temos a possibilidade de lucrar indulgências para as almas do purgatório. Então, vocês podem separar parte da oração de vocês para que algumas indulgências que você ganhar seja para alguma alma do purgatório. Vamos supor que você tem um parente que faleceu, que você não sabe se está no purgatório ou não, faz um ato buscando a indulgência e oferece pela alma dessa pessoa para acelerar a passagem dela pelo purgatório. Inclusive, isso é um ato de misericórdia. Isso eventualmente, você vai ganhar lucros aí também, certo? Então, nós podemos lucrar indulgências para nós e para as pessoas que já morreram, que estão no purgatório. Se você vamos supor que hoje você lucrou uma indulgência plenária, amanhã você pode lucrar outra. Detalhe, só pode lucrar uma indulgência plenária por dia, certo? Então, quem ganhou a indulgência plenária hoje não pode ganhar outra hoje, só amanhã, né? Mas vamos supor que você ganhou a indulgência plenária hoje. Vamos supor que você assistiu lá o Papa Francisco, fez a comunhão espiritual, fez a confissão, lucrou a indulgência plenária. Amanhã, se você conseguir fazer algum outro ato que te renda uma indulgência plenária, você pode oferecer então para alguma alma do purgatório que precise, né? Para acelerar aí, o encontro dessa pessoa com Deus. Que mais? Então é isso, gente. Lembra que o pecado tem 2 consequências, que ela nos afasta de Deus e tem uma dívida temporal que vocês precisam pagar. Quando vocês se confessam, vocês restabelecem a amizade de vocês com Deus e garantem que, morrendo em estado de graça, vocês vão para o paraíso, mas vocês ainda têm que pagar essa dívida, certo? Lembra, tem que consertar a janela que vocês quebraram. E vocês consertam essa dívida ou no purgatório, depois que vocês morrerem, ou aqui na Terra, lucrando indulgências, certo? Quem tiver curiosidade, lê aquele arquivo ali do manual de indulgências que eu mandei. Ele é bem simples, lá explica bastante coisa. E tem várias oportunidades de você ganhar indulgências, certo? Quando eu descobri esse documento no ano passado, eu vi que é muito fácil lucrar indulgência, desde que você tenha devoção, né? Tem vários atos que a gente pode fazer. Por exemplo, da primeira comunhão eu descobri lendo esse documento, né? Que se você estiver na primeira comunhão de alguém, você tem a chance de lucrar uma indulgência plenária. O outro seria rezar via sacra. Então, quando as pessoas rezam via sacra lá na capela, elas têm a chance de ganhar indulgência plenária. Rezar o terço em público também te dá a chance de ganhar indulgências. Na virada do ano, se você rezar na missa lá em público determinadas orações, você ganha indulgência plenária. Em algumas bênçãos específicas do Papa. Então não falta opção, gente. É só vocês procurarem aí que vocês acham. Beleza? Espero não ter enrolado demais. O vídeo já está com 14 minutos, talvez vocês não assistam. Mas é isso aí, espero não ter ficado muito confuso. Se tiverem dúvidas, me perguntem. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o joinha, ative o sininho para novas notificações, compartilhe com os amiguinhos. Brincadeira, não tem um canal. Mas é isso aí, gente. Valeu, falou!